Como todos os dias, Silmar César Miller aqui no primeiro bloco do nosso programa para fazer uma análise das commodities agrícolas e contar para a gente como anda o mercado. Silmar, muito bom dia, muito obrigado por mais a participação de hoje. Meu caro João, muito bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Hora de dar aquela conferida no comportamento dos mercados agrícolas e financeiros mundo afora, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, nas bolsas internacionais, os mercados físicos também. Uma atualização no momento que os mercados recém abriram, negócio em andamento, tanto notícias fresquinhas aqui sobre o andamento, especialmente dos preços dos produtos do nosso agronegócio, que interessa os produtores rurais de todo o Brasil. Bom, vamos começar pelo mercado financeiro. O dólar está operando com forte alta na manhã de hoje, alta de 0,9%, mercado de câmbio a R$ 5,64. Muita indefinição com relação aos cortes no orçamento aqui no Brasil, ninguém explica onde é que vão ser feitos os cortes, há uma confusão, isso deixa o mercado muito inseguro. Tem aspectos internacionais também, mas predomina em boa parte aqui o comportamento ou as indecisões, indefinições aqui da situação econômica interna, especialmente a questão fiscal. Então, o dólar disparando e o mercado de ações caindo. Índice Bovespa na B3 com queda de 0,3%. Lá fora, petróleo em alta, 0,5%, US$ 81,50 o barril do tipo Brent, que é exatamente aquele que é referência aqui para o nosso também, da Petrobras, e referência para todo o mercado internacional. Soja teve 2 dias de alta nesse início de semana, hoje recua um pouco, uma queda de 0,3% na Bolsa de Chicago. Milho na contramão volta a subir, 0,5%. A situação das lavouras americanas segue preocupando o mercado. O relatório do USDA na segunda-feira sobre a situação de qualidade das lavouras não veio muito bom. Lavouras afetadas por clima desfavorável em algumas regiões. Índice de lavouras ruins ou muito ruins chega em média a 10%, não é pouca coisa. Portanto, preocupa um pouco a situação do milho nos Estados Unidos, até porque tem previsão de clima quente e seco para os próximos dias e numa fase que começa a ser crítica para o desenvolvimento das lavouras, tanto para a soja quanto para o milho, que é o início da fase de floração, muito sensível a esse tipo de condição climática de clima quente e seco. Trigo também opera em alta em Chicago, 0,6%. Arroz em casca também sobe, 1 ponto percentual. Na Bolsa de Nova York, alta somente do suco de laranja, 0,2%. Demais produtos todos em queda nesse fim de manhã de quarta-feira. Algodão despenca 2,4%. O algodão começa a preocupar já o produtor brasileiro. Está atingindo os preços mais baixos em 4 anos. O algodão vinha bem no primeiro semestre e agora está invertendo, até porque melhorou a situação das lavouras americanas, a safra está indo bem por enquanto, safra dos Estados Unidos, que é o nosso principal concorrente no mercado internacional de algodão. Tanto o produtor de algodão que aumentou a área de plantio aqui no Brasil, está para colher uma safra recorde nesse momento, a colheita está em pleno andamento nesse momento, está aí enfrentando preços mais baixos no mercado internacional. Café arábica também despenca, 2,6% em Nova York. Café em Londres também com queda forte, 2,2%. Café sofrendo uma forte correção aqui, por conta até do avanço da colheita brasileira. Está chegando aí já na sua fase final, portanto tem muita pressão de oferta nova chegando ao mercado, e isso acaba impactando lá fora também. Açúcar bruto em Nova York, o Demerara também com queda de 0,2%. Cacau também cai, 0,5%. E boi gordo aqui no mercado futuro da B3, esse sim está dando um sinal de vida mais positivo nesta quarta-feira, está subindo. Contrato de agosto com alta de 0,4% nesse momento. Bom, Pedro, esse é o retrato do mercado nesse momento. É claro que muita coisa pode acontecer nas próximas horas. Os mercados estão ainda recém no início do dia. Silmar, antes da gente caminhar então para os assuntos que a gente agenda conversar e debater aqui, só uma dúvida que me veio. Você falou que então os produtores de algodão no Brasil estão produzindo mais, só que como a safra norte-americana está tendo recuperação, o preço está caindo. Isso pode afetar aquela posição que o Brasil alcançou há pouco tempo atrás de se tornar o maior exportador de algodão? Não, não necessariamente uma coisa tem a ver com outra, né? Pode ser sim, algum desestímulo do produtor na próxima safra de plantar um pouco menos. É possível que isso aconteça se os preços continuarem caindo, mas por enquanto se mantém aquela tendência de que o Brasil, em 2 anos no máximo, assume a posição, supera os Estados Unidos em produção também. E exportação já está chegando lá, a exportação já está crescendo,
O Brasil já, no ano passado, superou os Estados Unidos em termos de exportação. Esse ano está mais ou menos equilibrada a posição. A tendência do Brasil é assumir as duas posições de liderança aqui, tanto de produção quanto de exportação nos próximos 2 anos, no máximo 3, eu diria. Vai depender, claro, das condições de mercado, mas é que as condições de mercado também afetam os dois lados, né? Ou seja, se o preço está ruim, os americanos também reduzem a sua produção, da mesma forma que o brasileiro. Mas uma tendência aqui é da resiliência do produtor brasileiro de continuar plantando porque produz com boa qualidade, produto de boa qualidade, muita aceitação no mercado internacional e altíssima produtividade. O algodão brasileiro é mais moderno, eu diria, que o algodão dos Estados Unidos, que é cultura histórica lá, desde o tempo lá da Guerra da Secessão, né? O algodão é um grande produto do sul dos Estados Unidos. Mas é uma lavoura que está, portanto, estagnada, eu diria. Não tem muito espaço para crescer em termos de área, por exemplo. Então, o Brasil, mais cedo ou mais tarde, chega lá na liderança em termos de superar os Estados Unidos. Em termos de exportação, superando os Estados Unidos e também em produção, só que não em termos de produção mundial. É bom lembrar que China e Índia são os maiores, vão continuar, provavelmente, tempos os maiores produtores. Exportam muito pouco, porque tem consumo em maior parte internamente, mas vão continuar ainda na liderança em termos de produção por muito tempo. Então, o que está se discutindo aqui é mais a rixa entre Brasil e Estados Unidos, que são dois países importantes na exportação, não tanto na produção. Tá certo, então, Sumar. Mudando de assunto, a gente vai falar da produção de carne bovina no Brasil, que deve crescer cerca de 6,7% neste ano. Já para exportação, a previsão é de uma alta de quase 13%. A estimativa é da S&P Global Commodity Insights, que se baseou no desempenho do setor no primeiro semestre deste ano, quando foi exportada 1,13 milhão de toneladas de carne bovina, 30% a mais do que havia sido exportado no primeiro semestre do ano passado. Mas a consultoria ainda ressaltou que, para o segundo semestre desse ano, a tendência é de uma redução nos envios da nossa carne bovina para a China. Isso porque o aumento dos estoques da carne bovina no país tem crescido e, além de tudo, a China tem recuperado a produção de carne suína, o que faz com que as pessoas procurem na China pela carne suína como uma alternativa de uma proteína mais barata. Silmar, aí eu jogo a pergunta para você. Esse comportamento é um movimento sazonal ou neste ano tem alguma diferença justamente por conta da recuperação dos rebanhos suínos lá na China? Bom, em primeiro lugar, o primeiro semestre foi muito bom. Nós tivemos aqui alguns meses com exportação recorde em termos de volume, né? Foi o caso do mês de maio, se não me engano. Foi um volume fora do padrão, grande demanda, inclusive por parte da China, mas também com abertura de novos mercados ou ampliação de mercados existentes. No meu caso dos Estados Unidos, por exemplo, que assumiu a segunda posição do maior mercado para carne bovina brasileira, e claro, com volumes bem menores do que os chineses compram. E os Emirados Árabes Unidos também, o terceiro mercado de maior destino, embora seja apenas um hub, ou seja, distribui, não consome tudo internamente, distribui também para os países vizinhos lá dessa região do Oriente Médio. Bom, o segundo semestre é uma tendência natural de redução no volume de exportações, até porque existe uma redução no volume de produção interna também, porque é período de entre-safra, né? Ou seja, pico de oferta de boi gordo no mercado é o primeiro semestre, e depois começam a secar os pastos, especialmente na região central do país, tem o inverno também no sul, extremo sul do país, tudo isso reduz a oferta de pasto, reduz o peso do gado, consequentemente reduz a oferta de gado para abate. É o chamado período entre safra, tem um pico aí lá no mês de outubro, que é, aliás, quando os preços sobem bastante. Então, essa é uma tendência natural de redução também da própria oferta de carne bovina no mercado, tanto interno quanto externo. E o segundo, claro, o fator China, não apenas esses fatores que você citou aqui, mas também o fato de que a China não anda muito bem das pernas em termos de economia. A economia está crescendo abaixo do esperado, isso acaba afetando também o próprio consumo interno, e a China vem fazendo um esforço muito grande para reduzir a sua dependência de importações de qualquer coisa, de qualquer commodity, que aliás é um risco para o Brasil para o futuro. Isso inclui a própria carne bovina. E tem incentivado muito a produção interna, especialmente a carne suína, que é o grande forte dos chineses. Os chineses são os maiores produtores e consumidores de carne suína no mundo. Tem crescido a produção, tem se recuperado amplamente daquela crise lá de 3 anos atrás, por conta de peste suína africana, que dizimou uma boa parte do rebanho suíno da China. Plana recuperação nesse momento, então sobra carne suína no mercado chinês. Isso também reduz a necessidade de aumentar as importações. Então são dois fatores que, nesse sentido, conspiram um pouquinho em relação ao crescimento da exportação da carne bovina brasileira. De resto, um complemento ainda é o seguinte, temos
marcado presença no mercado com crescimento de volume nas exportações, mas não de preço. O preço, pelo contrário, tem caído no mercado internacional. Isso tem reduzido aqui o avanço da receita das exportações. Faturamento em dólares está abaixo da expectativa que se tinha, se comparar com o volume. O volume cresceu muito mais do que a receita em dólares. João. Silmar, com a recuperação também, imagino que você já tenha comentado isso com o Tavinho, mas com a recuperação então do rebanho suíno lá na China, tendência também de que eles parem de comprar nossa carne suína, que pode trazer para o Brasil uma nova oportunidade de encontrar novos mercados, mas também uma redução também nessa receita. Está acontecendo, já está acontecendo já no primeiro semestre, a redução da necessidade de importações de carne suína pela China. A China tinha aumentado, inclusive, as suas importações, isso desde a crise que eles tiveram lá da peste suína africana. O Brasil se beneficiou bastante disso até o ano passado. Esse ano já começou uma redução bastante expressiva das importações chinesas de carne suína do mundo inteiro, não só do Brasil. Então, o Brasil agora está precisando disputar mais mercados, diversificar mais o seu mercado. E, aliás, isso está acontecendo, isso é a boa notícia. Nós temos conseguido abrir mais mercados, mercados novos. Tem o mercado do Japão, que está pouco a pouco se abrindo para a carne suína brasileira.